Olá a todos e a todas que nos acompanham em nosso canal do YouTube em nossas aulas de Direito. Continuando com o nosso curso preparatório para o exame da OAB segunda fase em Direito Penal, em nossa última aula nós falamos do habeas corpus. Nesta aula de hoje nós falaremos da revisão criminal, que é de suma importância no exame da ordem. Não cai muito, mas pode cair. Nós devemos entender como funciona esta revisão criminal. Antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir a todos vocês que nos acompanham que façam sua inscrição, assistam às aulas, deixem seu like, façam comentários para que eu possa melhorar o conteúdo das aulas. Ficaria muito agradecido àqueles que fizerem a sua inscrição em nosso canal. Obrigado. Continuemos. Iniciando com a nossa revisão criminal. A base legal para a interposição da revisão criminal encontra-se previsto no artigo 621 do CPP. E o que devemos entender é que a revisão ela só cabe em sentença transitada e julgada e em processos findos. Para que possamos identificar a peça, devemos observar que a banca examinadora, ela trará uma situação em que haja uma decisão condenatória, tá? Com trânsito em julgado, na qual também poderá informar a banca, ela pode informar que nesta decisão, ela é uma decisão definitiva, tá? Ou até mesmo que estão esgotadas as possibilidades de recurso. Nessas duas hipóteses, ela pode pedir, dando uma certa situação. Aí sim, identificamos a revisão criminal. A revisão criminal é uma ação autônoma de impugnação que tem competência originária, tá? Tem competência originária dos tribunais e se destina a rever a decisão condenatória em que já esteja com trânsito em julgado para rever um erro judiciário, tá? Ou para que seja reexaminado o processo findo e que tenha o propósito de absolver ou beneficiar de alguma forma o condenado, seja no todo ou em parte da coisa julgada penal, que é a sentença ou o acórdão condenatório. A revisão tem o mesmo papel de uma ação rescisória no processo civil, tá? E tem uma dupla finalidade, que é a de revisar uma injusta condenação e proteger a dignidade do condenado. O erro judiciário é o principal fundamento da revisão. No entanto, existem hipóteses que nada tem a ver com o erro judiciário, mas que haja possibilidade de um recurso revisório da condenação. O que devemos entender é que somente as sentenças condenatórias e absolutórias impróprias são passíveis de revisão. Muito embora se pressuponha que o trânsito em julgado da sentença, a proposta, ela pode ser feita a qualquer momento, mesmo antes ou depois de extinta a pena e mesmo até após a morte do condenado. É uma ação imprescindível, que não há necessidade de exaurimentos das vias recursais nos autos da ação principal, se houver ou não interposição de apelação, tá? Bastando haver aí o efetivo trânsito em julgado. Qualquer infração penal, seja ela crime ou contravenção, pode ser objeto da rescisória. É irrelevante se a pena imposta é privativa de liberdade,
restritiva de direito ou de multa, já que todas são revisáveis e nem importa se a pena foi ou não cumprida, total ou parcialmente. Das sentenças passivas de revisão, nós temos como previstas no artigo 621 as seguintes hipóteses. Quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência nos autos, quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, quando após a sentença se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstâncias que determine ou autorize diminuição especial da pena. Embora o texto da lei previsto no artigo 121 seja taxativo, admite a revisão da sentença a exemplo da retroatividade da lei penal mais favorável e que são aplicáveis ao processo penal as hipóteses legais de revisão previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, que trata de que quando se verificar que a sentença foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. Quando a sentença for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente. Quando a sentença resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou ainda de simulação ou colisão entre as partes a fim de fraudar a lei. Quando a sentença ofender a coisa julgada, quando a sentença for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos, ou seja, todos esses casos de rescisão podem ser perfeitamente enquadrados no conceito legal de sentença contrária ao texto expresso da lei penal ou evidência dos autos, a que se refere lá ao artigo 621 do CPP. No caso de acordos penais, não cabe revisão criminal contra decisões homologatórias, nesses casos em que haja homologação de transação penal e de suspensão condicional do processo, porque a sentença de pronúncia não tem natureza condenatória, por isso não comporta a revisão criminal. Das hipóteses legais de revisão, primeiro, a sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Corresponde à sentença de toda decisão que viole manifestadamente o ordenamento jurídico penal e processual penal, aí compreendida a ordem constitucional e infraconstitucional, além das convenções internacionais. Não é cabível, por isso, quando se trata de decisão que dá à lei interpretação razoável, ainda que controvertida ou minoritária na doutrina ou na jurisprudência. Nesse sentido, dispõe a súmula 343 do STF, abre aspas, não cabe revisão criminal por ofensa a literal dispositivo de lei quando a decisão reincidenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Fecha aspas. A decisão ela pode contrariar a letra da lei de diversos modos. Por exemplo, quando considerar como delito o que não é, quando admitir como ilícito uma prova lícita, quando não decretar a prescrição de um crime que já está prescrito,
quando reconheceu uma qualificadora ou causa de aumento de pena não imputada pela acusação, etc. Também é possível a revisória que tenha a finalidade de mudar a definição jurídica penal do fato, quando manifestadamente inequivocada, de modo a atenuar a pena, anular o processo ou decretar a extinção de punibilidade, alterando, por exemplo, a tipificação de roubo para furto. Tá? Cabe também a revisão no caso de retroatividade da lei penal mais branda, se tal não for reconhecida pelo próprio juiz da execução ou pelo tribunal em habeas corpus. Eu falei isto na aula anterior. Ou em agravo em execução. Embora a competência para tanto seja do juiz da execução penal, conforme previsto na súmula 611, a súmula 611, abre aspas, transitada em julgado, a sentença condenatória compete ao juiz da execução a aplicação da lei mais benigna, fecha aspas. Nada vai impedir a eventual propositura de uma revisão no particular, né? Segundo, da sentença condenatória fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Cabe ainda uma revisão quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. A prova, ela se destina a estabelecer a verdade dos fatos juridicamente relevantes. Portanto, é louvável que se admita a rescisão da sentença fundada em depoimentos ou exame, documentos comprovadamente falsos. A comprovação da falsidade pode resultar de investigação anterior, posterior ou paralelo, que pode ser ela civil ou penal, e a sentença condenatória, mas que seja desconhecida ou não considerada no juízo ou no tribunal. A falsidade do elemento de prova é, contudo, uma condição necessária, mas não suficiente para a rescisão do julgado. Com efeito, é necessário ainda que o falso depoimento, exame ou documento tenha sido utilizado como fundamento da sentença. Logo, se a falsa prova tiver sido desprezada pelo juiz ou tribunal, a revisão será admitida e que seja absolutamente irrelevante para a decisão que se quer revisar, né? O terceiro é a descoberta de novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que diminua a pena. É possível a revisória quando, após a sentença, se descobrirem novas provas, né? Se descobrirem novas provas que seja de inocência do condenado ou até de circunstâncias que determinem ou autorizem a diminuição especial da pena. Ou seja, que é possível admitir-se em caráter excepcional dilatação probatória. O fato é que a prova nova não é no momento em que foi produzida, se antes ou depois da revisão, mas que, de fato, quando da sentença condenatória, a prova a qual o autor pretende se vê inocentado ou atenuado a pena, que não foi juntada aos autos ou não foi considerada ou valorizada pelo juiz. Portanto, é possível a revisória com a finalidade de colher os mesmos depoimentos que embasaram a condenação, mas cujos depoentes
ou declarantes se retrataram ou se retratem, dando uma nova versão favorável ao acusado, né? O que não se deve admitir na revisão é que ela tenha como finalidade de apenas reavaliar a prova, como se fosse uma segunda apelação ou um recurso qualquer. As novas provas elas devem se prestar com a finalidade de alternativa de inocentar o condenado ou diminuir a pena. Em sentido amplo, a prova da inocência deve ser interpretada primeiro que o condenado não praticou o crime, seja por tal fato, seja porque tal fato não ocorreu, seja porque não foi ele o autor, coautor ou partícipe do fato. Mas pode também significar que o fato praticado pelo autor não constitua crime, pois milita em seu favor a excludente da tipicidade. Portanto, não havendo dolo ou culpa, seja de ilicitude ou de legitimidade da defesa, etc. Ou até pela coação moral irresistível, ou ainda, embora o fato constitua crime, não é punível na forma da lei, haja vista incidir a causa especial de isenção de pena. O quarto é do conteúdo do acórdão que julgar procedente a revisão. O que normalmente acontece em acórdão do tribunal que julga procedente a revisão criminal, na decisão contém duas partes: a que rescinde a sentença e a que substitui, reapreciando o processo, ou seja, o juízo rescisório ou revisório. Tá? No caso de haver concurso de agentes, certo? A decisão aproveitará aos coautores e partícipes, se a decisão não estiver fundada em motivo de caráter pessoal e, pois, não for comunicável aos demais corréus, conforme está lá previsto no 580 do CPP. Quando a revisão for julgada procedente, o tribunal ele poderá, entre outras hipóteses, absolver o réu, dar nova tipificação penal, reduzir a pena, anular o processo ou apenas a sentença, ou até decretar causa de extinção da punibilidade. A absolvição implicará no restabelecimento de todos os direitos permitidos em virtude da condenação, devendo o tribunal, se for o caso, impor a medida de segurança cabível prevista no artigo 627 do CPP. E com a revisão da sentença condenatória, cessam, pois, todos os efeitos penais e civis que dela resultam. Também, a medida de segurança ela poderá ser aplicada nos casos previstos no artigo 26 do Código Penal, em razão da inimputabilidade ou semi-imputabilidade. O que vale na segunda instância, vale também para a primeira. Ou seja, no caso de anulação do processo pelo tribunal, o juiz, ao proferir nova sentença, deverá respeitar o máximo da pena imposta anteriormente, sob pena de a revisão produzir efeitos contrários aos interesses do autor. O tribunal ele poderá também, com ou sem alteração da tipificação penal, com ou sem pedido expresso, revisar a individualização judicial da pena, corrigindo, neste caso, os erros formais, os erros materiais ou aqueles que impliquem no bis in idem, no caso em que procederá uma nova determinação da pena. Poderá, por exemplo, afastar a qualificadora,
certo? Causas de aumento de pena ou agravantes legais, ou até afastar o concurso material de crimes e acolher a continuidade delitiva. É possível ainda que o tribunal ele entenda que houve vícios graves de procedimento ou uso de prova ilícita, anulando por isto o processo ou apenas a sentença. Anulando o processo, determinará a remessa dos autos ao juiz competente. Da legitimidade da ação. A ação ela poderá ser requerida pelo próprio autor, tá? Pelo próprio réu, aliás, ou por procurador legalmente habilitado, ou no caso de morte do réu, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, de acordo com o que está previsto no artigo 623 do CPP. A lei não exige, pois, capacidade postulatória, podendo a não ser formulada pessoalmente pelo réu ou por seus sucessores. Também tem legitimidade o Ministério Público, que pode determinar o arquivamento do inquérito. O Ministério Público, vejamos, o Ministério Público ele pode determinar arquivamento de inquérito, propor a rejeição de denúncia, requerer a absolvição sumária ou final, recorrer em favor do réu, impetrar habeas corpus e mandado de segurança. Por que não poderia também ajuizar a revisão criminal? Pode. De acordo com a doutrina, pode. Por uma ação que dispensa capacidade postulatória, podendo ser proposta pelo próprio réu, pessoalmente, não poderia ser também pelo Ministério Público. Por quê? Pode sim. Haja vista que o próprio princípio da fungibilidade e a doutrina, ela permite tal legitimidade. Ora, se o Ministério Público, seja como autor da ação penal pública, seja como custo legis na ação penal privada, convencesse de que a condenação está fundada em prova falsa ou ilícita, não pode, como dever, postular uma revisão. Se não se agindo, ele corre o risco de incidir em grave omissão. O Ministério Público não pode ser conivente com o erro judiciário, né? Ainda que ao propor a ação penal e insistir na condenação, tenha que concorrido para tanto, né? Por fim, julgada a rescisória, é vedada a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas, de acordo com o que está previsto no 622, parágrafo único do CPP. É também admissível reiteração da revisão com novos fundamentos, ainda que sem inovação probatória. Tá? A propositura e admissão da revisão não impede a execução da sentença, mas o tribunal poderá conceder medida cautelar, suspender o cumprimento da pena ou conceder habeas corpus de ofício. A competência para julgar a revisão é do respectivo tribunal, seja ele estadual ou federal, seja para reincidir sentença dos juízes a ele vinculados, seja para revisar os acórdãos proferidos pelo próprio tribunal. Da estrutura da peça. Primeiramente, deve-se se ater ao endereçamento, que é o tribunal competente, o que devemos observar lá no artigo 624 do CPP. Segundo é o preâmbulo, é o nome, qualificação do requerente, a capacidade postulatória, que é do procurador, o fundamento, que é o artigo 621, e observar qual inciso se encaixa. O nome da peça, que é a revisão criminal. O terceiro é o corpo da peça, que é dos fatos e do direito, porque não devemos esquecer e lembrar que se trata de uma ação. Portanto, deve ter no corpo da peça os fatos e o direito.
O quarto é o pedido, que pode ser a alteração de classificação do crime, absolvição, modificação da pena ou nulidade do processo. O pedido ele deve estar fundamentado no artigo 626 do CPP. Quinto é a parte final, no qual temos que pedir deferimento, local, data, advogado 3 pontinho, OAB número 3 pontinho. Tá? Fiquemos por aqui, já transcorreu mais de 25 minutos de aula, tá? Demandadas mais de 25 anos, 25 minutos de aula. Para não ficar cansativo, vamos finalizar aqui e daremos continuidade no nosso curso, falando em nossa próxima aula da reclamação constitucional. Obrigado a todos, espero ter contribuído com vocês e aguardo todos vocês em nossa próxima aula. Um forte abraço a todos vocês.